Livro de Ruth, capítulo 1. Amém? Foi muito falado aqui nessa noite, e eu sei que pelo Espírito Santo de Deus, é uma nova história o Senhor dará a mim, a história de Abraão que confia em Deus e que pela fé sai sem saber para onde ir, mas na confiança, no Senhor, ele tem uma certeza absoluta de que Deus vai conduzi-lo. E assim é conosco também. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, pela graça de Deus, a partir aqui do livro de Ruth, capítulo 1. Os irmãos encontraram, as irmãs, amém? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar do outro marido. Então lhes beijou, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, nós voltaremos com você, Noemi, para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, para a casa do seu pai, da sua mãe. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, e ali eu morrerei, e contigo serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas e perguntavam: será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara,
pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Preste atenção. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me traz de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe essa desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Nós perdemos muito quando não lemos a palavra de Deus. Essas narrativas bíblicas, elas são extremamente preciosas, e nelas é que se manifesta o caráter de Deus. Através delas, dessas narrativas, através dessas vidas, dessas pessoas tão humanas como qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, nós encontramos a revelação de Deus. Nós percebemos o caráter de Deus, percebemos a bondade de Deus e o favor de Deus para com o ser humano e para com a humanidade. Deus é capaz de mudar a nossa sorte. Deus, ele tem realmente poder para entrar na nossa vida, entrar na nossa história e modificá-la completamente. Ele tem poder para fazer isso, ele o faz, ele tem feito, fez na vida de Noemi e tem feito na nossa vida também. É o que nós encontramos aqui no texto. A primeira coisa é que Noemi, juntamente com a sua família, por causa da fome que sobreveio ao seu país, a família teve que sair do seu país, da sua terra, do seu ambiente cultural, para ir morar noutro país. Na época dos juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, com a sua mulher e os 2 filhos, foram viver nas terras de Moabe. Eles tiveram que sair do seu país por causa da gravidade da situação econômica. A economia entrou em crise, as intempéries climáticas trouxeram fome, e se eles continuassem ali, eles morreriam de fome. E por causa da fome, eles tiveram então que migrar, sair do seu país e partir para uma outra terra numa expectativa de dias melhores. E quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos perceber que os fluxos migratórios sempre foram uma realidade desde o princípio da humanidade. Nós encontramos famílias deslocando de um lugar para outro, passando de uma região para outra, sempre deslocamentos em busca de refrigério e de prosperidade. Isso tem feito as pessoas se moverem de um lugar para outro. Eu me lembro como se fosse hoje, há uns bons anos atrás, nós estávamos indo para a região Calunga, uma região quilombola, que a Inês acabou de falar aqui, e lá depois, sabe, de onde o Judas perdeu a botas, como a gente diz, né? Lá naquele fim de mundo, no meio do cerrado, na beira da estrada, nós paramos o carro, entramos numa lanchonete e estavam lá 2 portugueses, vivendo ali, trabalhando naquele fim de mundo. E quando nós entramos, o irmão Altair, estávamos juntos, amante de Portugal como entrou ali, já viu ali os mapas de Portugal, Lisboa, Porto, a região norte. Mas vocês são portugueses? Sim, somos. E quando é que vieram para cá? Nós viemos lá pela década de 60.
Agora, pelo amor de Deus, me digam, o que dois portugueses fazem no fim de mundo aqui? Como é que vocês vieram parar aqui? A resposta foi: a fome, meu amigo, a fome nos mandou para cá. Então, esses fluxos migratórios, esses deslocamentos de pessoas, de família, sempre estiveram presentes na humanidade. E creiam, Deus atua através desses fluxos. Povos difíceis de ser alcançados, quando são trazidos para cá, têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Algumas tribos e nações que nós nunca, talvez, tivéssemos condições de alcançar, Deus move a situação econômica e eles acabam se deslocando e chegam num lugar, numa região onde podem ouvir de Jesus. É muito estudado pelos missiólogos esses deslocamentos migratórios. Brasileiros e latinos-americanos que querem ir para os Estados Unidos como o Eldorado e a solução das suas vidas. Africanos que querem ir para a Europa, asiáticos de um modo geral que querem entrar no Japão, todos em busca de dias melhores, todos buscando uma mudança da situação, como aconteceu aqui com Elimeleque e com sua mulher Naomi e seus 2 filhos. Ninguém deixa o seu país natal, a não ser que seja um aventureiro, que pega a sua família e desloca-se da sua cultura, do seu ambiente de idioma, de costumes, para ir para outra terra, a não ser por causa da situação econômica. E, na maioria das vezes, a condição do imigrante, com raríssimas exceções, sempre foi uma condição de muita humilhação. É um povo sofrido, é um povo desterrado, que deixou a sua pátria, que deixou a sua família, em busca de dias melhores. Parece que nós nunca lemos a Bíblia para entender que o povo de Deus viveu isso. Deus fez questão de que Moisés colocasse na lei: Israel, quando for uma nação estabelecida, vai tratar muito bem o estrangeiro, porque vocês sabem o que é ser estrangeiro na terra alheia. Vocês sofreram isso na pele durante 400 anos. Então, quando vocês estiverem nacionalmente estabelecidos na terra que o Senhor Deus vos dará, vocês vão tratar o imigrante bem, porque a condição de imigrante é geralmente de muito sofrimento, de muita humilhação, de muita adversidade, de muito trabalho. E eu me lembro, nos meus tempos de universidade, um dos livros que eu li de um famoso intelectual brasileiro, Enfio, que viveu um tempo nos Estados Unidos, e o título do livro era O Diário de um Cucaracha, porque como latino-americano nos Estados Unidos, ele era considerado como um cucaracha. E para quem não sabe, cucaracha em espanhol é barata. Então, ele escreveu O Diário de um Cucaracha. Conflitos étnicos, sofrimento, desprezo são realidades presentes na vida daqueles que saem de sua pátria para buscar melhorias em outras nações. Eu fiquei muito chocado, e acredito que vocês também, quando os jornais, as mídias, jornais, televisão, postaram a foto daquele pai salvadorenho com a sua filhinha de 1 ano e 11 meses, que morrem afogados
na fronteira, numa tentativa de entrar nos Estados Unidos. Uma outra menina de 7 anos que morre no deserto, 7 anos de idade, que morre no deserto numa tentativa de chegar no Arizona. Essa é a história, de um modo geral, dos imigrantes, daqueles que saem em busca de outras terras, saem com um sonho dentro do coração, que a vida vai melhorar, e que eles vão conseguir modificar a situação naquela outra terra, naquele outro país. E foi exatamente isso que aconteceu com Elimeleque. A situação ali em Judá, na região de Belém, era uma situação extremamente dura, era uma situação de fome. E numa tentativa de escapar da fome, de não ver a sua família ser dizimada, ele cria coragem, tomado desse sonho, partem para a terra de Moabe, porque ouviram dizer que lá em Moabe a coisa estava melhor, a economia era melhor, era mais estável, e lá tinha pão, e aqui estavam passando fome. Imbuídos desse sonho, partem para outra terra, para outro país, para outra nação, com outros costumes, outros deuses, que é a terra de Moabe. E, meus queridos, se não estivesse escrito aqui na palavra de Deus, seria difícil acreditar que tanta tragédia pudesse acontecer na vida de uma família só. Quanta tragédia, quanto sofrimento. Eles chegam ali na terra de Moabe, e num curto prazo, para mim hoje é muito curto, com a idade que eu tenho, num curto prazo de 10 anos, o pai da família morre, a terra dos sonhos, a terra das expectativas, a terra de se reescrever uma nova história, se transforma numa terra de pesadelos. Um sonho que vira um pesadelo. Imagina o que é numa terra estranha e de repente o marido morre e a mulher fica sozinha numa terra estranha com seus 2 filhos. Agora viúva, 2 filhos. Mas os filhos crescem e se casam com mulheres daquela terra, e não passa muito tempo, um após o outro também morrem. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi, que já estava viúva, mas amparada nos filhos, agora morre também os filhos, e diz o texto bíblico que ela fica completamente desamparada. Velha, morando num país estrangeiro, marido morreu, os filhos morreram, parece que deu tudo errado. O sonho, a expectativa vira um pesadelo sem fim. É por isso que nós cantamos aqui nessa noite que Deus, Ele escreve uma nova história. Deus é capaz do nada criar coisas novas. Deus, através de situações as mais improváveis, Ele é capaz de fazer coisas novas, de fato dar uma nova oportunidade, reescrever uma nova história, dar um novo sentido para a vida, dar um novo sentido para a existência. Deus faz isso. E Deus faz isso na vida de Noemi. Essa esperança de mudança geográfica. Aí tem muita gente que ainda pensa assim: o dia que eu mudar desse bairro, o dia que eu mudar dessa casa, o dia que eu mudar desse apartamento, tudo vai melhorar. O dia que eu deixar esse país para trás, minha vida vai melhorar.
E a gente percebe pela leitura da palavra de Deus que não são aspectos geográficos que reescrevem a nossa história. Não é a confiança depositada numa nova terra, numa nova situação econômica que vai resolver os nossos problemas. Não é a ausência de pessoas importantes que vai nos afundar de vez, embora sejam importantes para nós. A esperança que se transforma numa tragédia, expectativa de dias melhores que viram um pesadelo. Todos que saem, como Noemi e seu marido saíram da sua terra, todos saem numa expectativa de um dia voltarem. Todos. O sonho da língua materna, da pátria, com raríssimas exceções. Querem voltar, mas com a vitória nas mãos. Querem regressar, mas querem regressar não de mãos vazias. Querem voltar para o seio da família e serem recebidos como vitoriosos, para dizer: olha, sofremos horrores, mas valeu a pena, sobrevivemos, mudamos a sorte, vamos conseguir comprar e nos estabelecer aqui. Gente, mas parece que no caso de Noemi dá tudo errado. O marido morre, os filhos morrem, e ela volta agora para casa e não volta vitoriosa. Ela volta destruída. Não pela fome, não pela dificuldade econômica, mas ela volta destruída na alma. Muito pior do que quando havia saído. Versículo 19, se você tiver com a sua Bíblia aberta, né? Diz assim, preste atenção: quando as duas chegaram ali no povoado de Belém, o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E as mulheres começaram a se perguntar: gente, é Noemi? É você mesmo? Você é Noemi? É você que saiu daqui há 10 anos para ir para outro país? É você mesmo? E a resposta dela foi: meus irmãos, isso me dói lá no fundo das minhas entranhas. Não me chamem Noemi, mas chamem-me de Mara. A palavra hebraica Noemi, esse nome Noemi quer dizer bendita, venturosa, bem-aventurada, bem-sucedida. Esse é o significado do nome Noemi. Ela diz: por favor, esqueçam meu nome, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, porque a palavra hebraica Mara quer dizer amargo. Não me chamem ditosa, não me chamem bendita, não me chamem bem-aventurada, mas me chamem de amargurada, porque eu sou uma ferida só na alma. A minha alma é só amargura. Eu achava que aqui estava ruim. Saí daqui com sonhos, com expectativas, e voltei muito pior. Versículo 21: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias agora eu retorno. Por que vocês me chamam de Noemi? Por favor, não me chamem de Noemi. Sai Noemi, mãos cheias, e volta sem nada. Sai Noemi, ditosa, bendita, bem-aventurada, alegre, cheia de esperança, cheia de expectativas, e volta completamente amargurada. É o texto bíblico, é o relato bíblico.
Mas vamos lá. Primeira coisa, preste atenção. É na desventura que nós conhecemos os verdadeiros amigos. São nos momentos mais difíceis da nossa vida, de frustração, de decepção, de mãos vazias, de não ter nada, é que nós vamos saber quem realmente, de fato e de verdade, nos ama por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. Noemi descobriu, no meio desta desventura, uma pessoa que lhe foi extremamente preciosa, uma pessoa, um ser humano, que foi um instrumento de Deus na sua vida, que foi um instrumento de Deus para sustentá-la, para apoiá-la exatamente no momento que ela não tinha absolutamente nada. Quando nós quando somos venturosos, quando estamos abençoados, quando estamos vitoriosos, nós temos muitos amigos. Somos cercados de muitos amigos. Mas no momento da desventura, no momento do fracasso, no momento da vergonha, no momento das mãos vazias, os falsos amigos, eles desaparecem, eles evaporam, mas ali brotam os verdadeiros amigos. É engraçado que Noemi tem as duas noras, Orfa e Ruth, e ela, com muita integridade, vira para as duas meninas e diz: olha, voltem para a casa de seus pais, vocês são novas, vocês podem reconstruir a vida de vocês. Vocês não precisam seguir uma velha quebrada, despedaçada, amargurada, e conviver com gente amargurado, ainda velho. Se for velho, amargurado, Deus nos livre. Porque é realmente uma coisa terrível, difícil, desagradável. Então eu estou arrebentada, mas vocês são novas. A minha vida aqui agora é ladeira abaixo, mas vocês ainda podem reconstruir. Voltem. Não ajuntem a sorte de vocês com a minha, porque vocês já viram o resultado, dá tudo errado comigo, e eu não quero que vocês sejam destruídas assim como eu estou. As duas choram: não, nós vamos com você e tal. Ela: não, de jeito nenhum. Com que esperança? Se eu ainda me casasse, hipoteticamente, se eu me casasse, coabitasse hoje, me engravidasse hoje, vocês iriam esperar 18, 20 anos para ter um marido? Não. Para Orfa, a ficha caiu e ela falou: eu vou pular fora desse barco. Tchau, minha sogra, obrigado, te amo, vai com Deus. Foi embora. E agora você, Ruth, minha filha, veja o que a sua concunhada fez. Ela está certa, é a lógica, é o correto, é o mais acertado. Vai, filha, volta. E aí você descobre os verdadeiros amigos, coisa que a Bíblia diz que vale muito mais do que o ouro. Aí você descobre os bajuladores, os que pegam carona no seu barco enquanto ele está navegando bem, mas também você descobre aqueles que estão junto com você mesmo quando o barco está naufragando. Vai embora, Ruth. Não adianta a senhora insistir comigo para eu te deixar.
Não adianta, não insista. Porque aonde a senhora for, eu irei. Onde a senhora ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali eu morrerei. Meu Deus, que coisa linda. Que sentimentos extraordinários de amor, de afeto, puros, desinteressados, tão raros em todos os tempos, e o que se dizer nos dias de hoje. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e onde fores sepultada, ali eu também serei. Para a aventura, para a desventura, para a vitória, para o fracasso, para debaixo da ponte, seja para onde for, eu estarei contigo. E que o Senhor, não os deuses ídolos dos moabitas, mas o Senhor, está aí com letra maiúscula, o Deus eterno, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Na desventura nós descobrimos amigos verdadeiros. Não te deixarei, não te desampararei. Filhos abandonam pais, filhas abandonam seus pais, maridos abandonam as suas esposas e seus filhos, num desafeto. Amigos abandonam amigos, principalmente quando esses entram na bancarrota ou na situação difícil. Mas essa menina está dizendo: não te deixarei. E não adianta insistir. Isso se chama amizade, isso se chama integridade, isso se chama fidelidade, isso se chama lealdade. Coisas de quem tem caráter, coisas de quem pode figurar na genealogia de Jesus Cristo. Nada vai me separar de ti que não seja a morte. E voltam para Belém, nessa amargura de mãos vazias, de vida destruída. Aí Deus começa a trabalhar. Deus começa a reescrever uma nova história para Noemi. Amém? Deus, de uma forma soberana, graciosa, através de Ruth, Deus restaura a vida da Noemi. Deus usa essa menina tão íntegra, tão fiel, tão cheia de afetos puros, de juntar a sua sorte, a sua vida com uma velha destruída, amargurada. E ela chega na cidade ali de Belém, as duas não têm o que comer, mas há uma lei em Israel, está lá na lei de Moisés, no Levíticos, no Deuteronômio: quando vocês fizerem a colheita, não voltem atrás para recolher o que caiu. Não façam uma rebusca, não limpem o campo, porque o que caiu, o que ficar para trás, é para o pobre, para o órfão, para a viúva. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós servimos, que se importa com quem ninguém se importa, que enxerga quem ninguém enxerga. Deus enxerga: olha, eu sei que na terra vai ter pobres, eu sei que na terra vai ter órfãos, vai ter viúvas. Então você, que Deus te deu, que você tem uma terra que você colhe, quando você fizer a sua colheita,
não volte atrás para rebuscar. O que cair você deixa. E a Ruth saiu para o campo, era a época da colheita, e ela saiu para poder fazer a rebusca, pegar o que tinha ficado para trás. E o que ela pegava do que tinha ficado para trás, ela trazia para casa e repartia com a sua sogra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Há amigos, pessoas que, como diz a Bíblia, né, amigos que são mais chegados do que irmãos. E Deus muda a sorte de Noemi através de Ruth. Naquelas buscas e rebuscas, naquele catar de migalhas, Deus levanta um resgatador, um redentor. É interessante esse amor mútuo, né? Que a Noemi um dia vira para Ruth e fala assim: minha filha, você acha que eu vou ficar aqui de braços cruzados, assentado, a ver o tempo passando? De jeito nenhum. Eu vou buscar um marido para você. Eu vou buscar alguém que vale a pena e que vai mudar a sua sorte, que vai dar um sentido para a sua vida. Glória a Deus. E Noemi falou: olha, nós temos um resgatador. A figura do resgatador, do redentor, que no caso aqui da Bíblia é Boaz, é uma figura de Jesus. Assim como Boaz resgatou a vida da Ruth, da Noemi, dando para elas cobertura espiritual, uma cobertura de autoridade, Jesus é o supremo resgatador. Ele é apenas uma figura de Jesus. Mas Deus muda a sorte de Noemi através de Ruth. Deus levanta um resgatador para resgatá-las daquela situação, que é o Boaz. Boaz casa-se com Ruth, coisa rara, impossível. Boaz era rico, Boaz era judeu, Ruth era moabita, mas Deus se mete no meio dessa história, besunta a moça de graça, e o Boaz se apaixona por ela, pelo caráter dela. Ele acorda um dia à noite e ela está aos seus pés. E fala: quem é você, minha filha? Eu sou Ruth, eu busco um resgatador. Você é muito bem-aventurada, você tem um caráter extraordinário, porque você é jovem, não foi atrás dos jovens ou de outras, farras por aí. Que Deus te abençoe. E se transforma no resgatador. Casa-se com Ruth. A Ruth fica grávida. Nasce um netinho para Noemi, que se chama Obed. Esse Obed é o pai de Jessé. Jessé é o avô de Davi, é o pai de Davi. O Obed é o avô de Davi. E ambos estão aí na linhagem do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Mas eu quero encerrar lendo aqui em Ruth mesmo, para vocês verem como que acaba a história, né? Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o nome do Senhor seja celebrado em Israel. Esse menino lhe dará nova vida, o neto, o Obed, e ele vai sustentá-la na sua velhice, pois é filho da sua nora, que te ama
e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele, as mulheres da vizinhança celebraram e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Mudou ou não mudou a história? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é o único que pode mudar a nossa história. Por mais trágica que tenham sido os eventos da nossa vida, como foram os eventos da vida de Noemi, por mais difícil que seja encarar algumas situações da existência, e são realmente difíceis, é duro quando os sonhos se transformam em pesadelos, é duro quando boas expectativas se transformam em tragédias, e nós nos vemos humilhados, sentimos derrotados, fracassados, e temos que fazer o caminho de volta, não com os louros da vitória, mas com a amargura da derrota e do sofrimento. Mas é nesse caminho que Deus nos mostra os verdadeiros amigos. E é nesse caminho que não é um fim em si mesmo, onde nós percebemos que a graça e a bondade de Deus são muito maiores do que as maiores tragédias da vida. Amém?